Vamos explorar a terceira planeta do Sistema Solar, a Terra, e entender suas características únicas. Imagine um gigantesco laboratório onde cada elemento se combina para criar um ambiente propício à vida. A Terra é uma joia azul flutuando no vasto universo. E o que a torna tão especial? Uma das principais razões é a presença de água em estado líquido. Enquanto olhamos para os outros planetas, muitos deles parecem áridos e inóspitos, a Terra se destaca como um oásis de vida em meio ao deserto cósmico. A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra, revelando oceanos profundos, rios sinuosos e lagos cristalinos. Essa abundância de água não é apenas uma característica estética. Ela é fundamental para a manutenção da vida. Desde as pequenas bactérias até os enormes mamíferos marinhos, todos dependem desse recurso precioso. Pense na água como o coração pulsante do nosso planeta, bombeando vida para cada canto, desde as florestas tropicais exuberantes até os desertos áridos. Mas a localização da Terra em relação ao Sol também desempenha um papel crucial na existência da vida. Estamos posicionados a uma distância ideal, conhecida como zona habitável, onde a temperatura permite que a água permaneça em estado líquido. Se estivéssemos um pouco mais perto do Sol, a água evaporaria, transformando a Terra em um inferno escaldante. Por outro lado, se estivéssemos um pouco mais longe, a água congelaria, criando um mundo gelado e impenetrável. Essa localização perfeita é como um abraço gentil do Sol, permitindo que a vida floresça em todas as suas formas. Além disso, as características físicas da Terra a tornam um lugar verdadeiramente único. Com um diâmetro médio de aproximadamente 12.007 quilômetros, a Terra apresenta uma densidade média de 5,5 gramas por centímetro cúbico. Isso a classifica como um planeta rochoso, composto principalmente de silício, oxigênio, alumínio e ferro. Essas substâncias são como os blocos de construção que moldam nosso planeta, formando montanhas majestosas, vales profundos e planícies vastas. Enquanto caminhamos sobre a superfície da Terra, podemos sentir sua textura sob nossos pés, desde a suavidade da areia nas praias até a dureza das rochas nas montanhas. Cada um desses elementos físicos contribui para a diversidade de habitats que encontramos. Imagine a transição de uma floresta densa para um deserto árido. Cada mudança traz consigo uma nova gama de flora e fauna, adaptadas às condições específicas de cada ambiente. Agora que entendemos as características da Terra, vamos analisar sua atmosfera. A atmosfera terrestre não é apenas uma camada de gases, é o manto protetor que envolve nosso planeta, permitindo que a vida prospere e nos defendendo das intempéries do espaço. Quais segredos a atmosfera guarda? Vamos descobrir juntos. A atmosfera da Terra é fundamental para a vida. Imagine uma grande bolha invisível que não só envolve nosso planeta, mas também serve como um escudo protetor. É graças a essa camada de gases que podemos respirar, viver e prosperar. Mas o que faz dela tão especial? Vamos descobrir juntos. Um dos elementos mais importantes da atmosfera terrestre é o oxigênio livre. Ele não aparece por mágica. Sua origem está intimamente ligada à vida vegetal. As plantas, através do processo de fotossíntese, transformam a luz solar em energia, liberando oxigênio como subproduto. Isso significa que cada vez que respiramos, estamos usufruindo de um serviço prestado por essas pequenas usinas verdes. Sem elas, a quantidade de oxigênio na atmosfera seria drasticamente reduzida, tornando a vida como a conhecemos impossível. Assim, a atmosfera não é apenas um conjunto de gases, mas um testemunho da interdependência entre os seres vivos. Quando comparamos a atmosfera da Terra com a de outros planetas, a diferença é ainda mais impressionante. Por exemplo, a atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono e apresenta temperaturas extremamente altas, suficientes para derreter chumbo. Já Marte, com sua atmosfera fina, mal consegue reter calor, fazendo com que as temperaturas variem drasticamente. A presença de água em forma líquida, que é essencial para a vida, é praticamente inexistente em Marte. Essa comparação nos leva a refletir sobre quão única é a nossa atmosfera, que não só abriga vida, mas também mantém condições adequadas para que essa vida possa existir e se desenvolver. Outro papel crucial da atmosfera é a proteção contra a radiação solar.
A camada de ozônio, localizada em uma parte superior da atmosfera, atua como um filtro, absorvendo a maior parte da radiação ultravioleta nociva. Sem essa proteção, a vida na superfície da Terra estaria sob constante ameaça, tornando a saúde de nossos ecossistemas e até mesmo a nossa própria sobrevivência extremamente vulneráveis. Essa camada protetora é como um guarda-chuva, que nos protege das tempestades inclementes do espaço, garantindo que possamos desfrutar dos dias ensolarados sem nos preocupar com os perigos invisíveis que nos cercam. Agora que compreendemos a importância da atmosfera e suas características únicas, podemos nos perguntar como esses mecanismos de proteção funcionam em conjunto para manter a Terra segura e habitável. O que mais podemos aprender sobre esse sistema complexo que sustenta a vida? Antes de mergulharmos nessa próxima exploração, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Se você está gostando do que está ouvindo, curta o vídeo agora mesmo antes que esqueça. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não estiver satisfeito. Vamos juntos continuar essa jornada de descobertas. Quais são os mecanismos que permitem a vida na Terra? Vamos descobrir juntos. A nossa planeta é um verdadeiro milagre da natureza, uma obra-prima que abriga uma diversidade incrível de formas de vida. Mas para que essa vida prospere, existem mecanismos sofisticados que atuam como guardiões, protegendo o ambiente de ameaças externas. Um dos principais protetores da Terra é a camada de ozônio. Localizada na estratosfera, essa fina película de ozônio desempenha um papel crucial ao absorver a maior parte da radiação ultravioleta do Sol. Imagine a camada de ozônio como um escudo invisível que filtra as radiações nocivas e permite que apenas a luz necessária alcance a superfície da Terra. Sem essa proteção, a vida como a conhecemos seria impossível. Plantas e animais seriam severamente afetados, e a saúde humana enfrentaria riscos extremos, como o aumento de casos de câncer de pele. Portanto, podemos afirmar que a presença dessa camada é vital não apenas para os seres humanos, mas para todo o ecossistema. Outro mecanismo de proteção fundamental é o campo magnético da Terra. Ele se forma devido ao movimento do magma no núcleo do planeta, criando um efeito dinamo que gera esse campo invisível. O campo magnético atua como uma barreira contra partículas carregadas do vento solar e outras radiações cósmicas. Pense nele como uma grande rede de segurança que envolve a Terra, desviando partículas perigosas que poderiam danificar a atmosfera e, consequentemente, a vida. Sem esse campo, a radiação solar poderia desestabilizar nossa atmosfera, levando à perda de água e tornando a Terra inóspita. Esses mecanismos de proteção não são apenas fascinantes em seu funcionamento, eles também nos ajudam a entender o que torna outros planetas habitáveis ou inabitáveis. Ao observar Marte, por exemplo, vemos um planeta que, apesar de ter água em sua história, perdeu grande parte de sua atmosfera e, consequentemente, sua proteção natural. Sem um campo magnético forte e uma camada de ozônio, a radiação solar devastou suas chances de abrigar vida como a conhecemos. Agora que exploramos esses mecanismos vitais que fazem da Terra um lar seguro, é importante refletir sobre o que tudo isso significa. Você já parou para pensar em como essas condições essenciais moldam a possibilidade de vida em outros mundos? Quais características você acha que um planeta precisaria ter para ser considerado verdadeiramente habitável? Compartilhe suas ideias nos comentários. Muitas vezes, as melhores respostas vêm das perspectivas diversas da nossa audiência. Após entender os mecanismos de proteção, vamos explorar a relação da Terra com a Lua. Essa conexão não é apenas romântica, mas essencial para o equilíbrio do nosso planeta. Prepare-se para descobrir como a presença da Lua influencia as marés, o clima e até mesmo a vida na Terra. A jornada continua e há muito mais por vir. A Lua é mais do que um simples satélite que brilha no céu noturno. Ela desempenha um papel crucial na estabilidade da Terra como um maestro regendo uma sinfonia cósmica. Sem a presença da Lua, nosso planeta seria um lugar muito diferente, e não apenas por causa das marés que conhecemos. A origem da Lua é uma história fascinante que remonta a bilhões de anos atrás, quando um corpo celeste do tamanho de Marte colidiu com a jovem Terra. Essa catástrofe cósmica não só deu origem à Lua, mas também influenciou a formação do nosso planeta, moldando-o para se tornar o lar que conhecemos hoje.
Imagine a gravidade da Lua como uma mão invisível puxando as águas dos oceanos. Essa força gravitacional é responsável pelas marés que vemos nas praias, subindo e descendo em um ritmo constante e previsível. Sem essa influência, as marés seriam muito menos pronunciadas, resultando em um ambiente aquático menos dinâmico. A vida marinha, que depende desse movimento das águas, poderia ter evoluído de maneira totalmente diferente. As marés criam zonas intertidais ricas em biodiversidade, onde diversas espécies encontram abrigo e alimento, formando um ecossistema vibrante e vital para a saúde do nosso planeta. Além disso, a gravidade lunar desempenha um papel fundamental na estabilidade da inclinação axial da Terra. Essa inclinação é responsável pelas estações do ano e pela diversidade climática que experimentamos. Se a Lua não estivesse presente, a Terra poderia oscilar de maneira imprevisível, levando a mudanças climáticas extremas que poderiam ameaçar a vida como a conhecemos. A Lua é, portanto, como um estabilizador em um carro em alta velocidade. Sem ela, a trajetória da Terra poderia ser caótica e descontrolada. Agora você pode estar se perguntando: qual é a importância da Lua para a vida na Terra? Além de influenciar as marés e a estabilidade do clima, a Lua tem um impacto indireto em muitos ciclos biológicos. Muitas espécies animais, como tartarugas marinhas e algumas aves, sincronizam seus comportamentos reprodutivos com as fases da Lua. Essas interações mostram como a vida na Terra está intrinsecamente ligada aos ritmos cósmicos. Antes de seguirmos adiante, eu gostaria de saber sua opinião. Você já parou para pensar em como a Lua pode afetar o comportamento de diferentes espécies? Deixe suas ideias nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm das perspectivas diversas da nossa audiência. Agora que conhecemos a Lua e sua importância vital, vamos nos voltar para o planeta vizinho, Marte. O que ele tem a nos ensinar sobre a vida além da Terra? Prepare-se para descobrir os mistérios que cercam o planeta vermelho enquanto continuamos nossa jornada pelo cosmos. Marte é frequentemente considerado o próximo lar da humanidade, mas o que realmente o torna tão especial? Imagine um vasto deserto avermelhado com montanhas majestosas e vales profundos onde os ventos sopram como ecos de um passado distante. Este é Marte, o planeta vermelho que nos fascina e nos instiga a sonhar. Primeiramente, vamos explorar as características físicas de Marte. Seu solo é composto por uma mistura de óxido de ferro, que lhe confere aquela coloração avermelhada tão icônica. As temperaturas em Marte variam drasticamente, podendo chegar a mínimas de menos 60 graus Celsius durante a noite e máximas de até 20 graus durante o dia nas regiões equatoriais. Este ambiente extremo, embora hostil, proporciona um campo fértil para a imaginação sobre como a vida poderia ter se desenvolvido ali. Além disso, Marte possui montanhas que são verdadeiros gigantes. O Monte Olimpo, por exemplo, é 3 vezes mais alto que o Everest e se ergue como um colosso em meio à planície marciana. Falando na atmosfera de Marte, ela é muito mais fina do que a da Terra, composta principalmente de dióxido de carbono, com apenas vestígios de oxigênio. Essa atmosfera rarefeita apresenta desafios significativos para qualquer forma de vida que possa existir ou tenha existido. Cientistas estão a investigar sinais de água líquida no passado de Marte que poderia ter sustentado vida microbiana. Imagine então a possibilidade de que pequenos organismos tenham habitado suas superfícies, talvez explorando cavernas profundas ou flutuando em mares que, há bilhões de anos atrás, cobriam parte de sua superfície. A busca por tais evidências continua, alimentando nossa curiosidade e esperança. As oportunidades de colonização de Marte são igualmente intrigantes. Com o avanço da tecnologia espacial, a ideia de enviar humanos para viver e trabalhar em Marte se torna cada vez mais viável. No entanto, isso não vem sem desafios. A radiação cósmica, os longos períodos de isolamento e a necessidade de criar um ambiente sustentável para a vida humana são apenas algumas das barreiras que cientistas e engenheiros precisam superar. Imagine um futuro em que estufas criem um oásis verde em meio ao deserto vermelho, onde os humanos cultivem alimentos e construam comunidades. Este cenário, que parece saído de um filme de ficção científica, está mais perto da realidade do que pensamos. Compreendendo Marte e seus muitos mistérios, podemos agora discutir as implicações da colonização. Que tipo de sociedade estaríamos dispostos a construir em outro planeta? Quais valores queremos levar conosco e quais devemos deixar para trás?
Essas perguntas são fundamentais enquanto olhamos para o céu e sonhamos com nosso lugar entre as estrelas. Antes de seguir adiante, convido você a se inscrever no nosso canal e deixar seu like neste vídeo agora mesmo para não esquecer. Afinal, quem não gostaria de embarcar nessa jornada pelo cosmos conosco? Lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não gostar do conteúdo. Colonizar Marte é um sonho que fascina a humanidade há décadas, mas quais são os desafios que realmente enfrentamos nessa empreitada? Cada vez mais, a ideia de estabelecer uma colônia permanente no planeta vermelho se torna um tema recorrente entre cientistas, engenheiros e sonhadores. No entanto, por trás dessa visão inspiradora, existem obstáculos imensos e complexos que precisamos abordar. Primeiramente, as condições climáticas em Marte são extremamente severas. Imagine um lugar onde a temperatura média gira em torno de menos 60 graus Celsius, com ventos cortantes que podem atingir velocidades surpreendentes. Essa atmosfera rudimentar, composta principalmente de dióxido de carbono, não permite a respiração humana. A falta de uma atmosfera respirável é um dos maiores impedimentos para a colonização. Seria como tentar viver em um deserto onde o ar é escasso e hostil. Para superar isso, precisaríamos desenvolver habitats fechados, capazes de criar uma atmosfera artificial que imite a da Terra. Esses habitats precisariam ser projetados para suportar não apenas as temperaturas extremas, mas também as tempestades de poeira que podem obscurecer o Sol por dias a fio. Além disso, a gravidade em Marte é apenas cerca de 38% da gravidade terrestre. Isso significa que, ao caminhar em Marte, você se sentiria leve como uma pluma. Embora isso possa parecer divertido à primeira vista, a baixa gravidade pode ter efeitos prejudiciais a longo prazo na saúde humana. Os músculos e ossos podem enfraquecer, tornando a vida cotidiana desafiadora. Pesquisas estão em andamento para encontrar maneiras de mitigar esses efeitos, como o uso de exercícios regulares e tecnologias que simulem a gravidade terrestre. Outro desafio significativo é a radiação. Em Marte não temos a proteção que a Terra oferece através do seu campo magnético e da atmosfera. Isso significa que os colonizadores estariam expostos a níveis de radiação muito mais altos, o que poderia aumentar o risco de câncer e outros problemas de saúde. Para proteger os futuros habitantes, seria necessário construir abrigos subterrâneos ou utilizar materiais que bloqueiem essa radiação. Imagine viver em uma caverna, onde a escuridão e a solidão se tornam companhias constantes, mas ao mesmo tempo você estaria protegido dos perigos externos. Contudo, apesar desses desafios, a tecnologia avança a passos largos. Novas soluções estão sendo exploradas, desde a utilização de impressoras 3D para construir estruturas utilizando os recursos locais, até o desenvolvimento de sistemas de suporte à vida que reciclam água e ar de maneira eficiente. É como se estivéssemos desenhando um novo capítulo na história da exploração espacial, onde cada solução é um passo mais próximo de tornar Marte um lar. Com esses desafios em mente, vamos concluir nossa discussão sobre a exploração do Sistema Solar. E agora, quero saber de você. Quais soluções você acredita que seriam mais eficazes para enfrentar esses obstáculos em Marte? Compartilhe suas ideias nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossos espectadores. É viável a colonização de Marte com a tecnologia atual? Essa é uma pergunta que ressoa em muitos corações e mentes, especialmente à medida que as viagens espaciais se tornam mais comuns. Nas últimas décadas, testemunhamos avanços incríveis na exploração espacial. No entanto, enquanto as viagens curtas a Marte já são uma realidade tangível, a ideia de uma colonização permanente ainda parece um vasto deserto de desafios. Imaginemos por um momento o que seria viver em Marte. A superfície do planeta vermelho é marcada por paisagens áridas, crateras profundas e montanhas imensas. Para um colonizador humano, isso representaria não apenas um novo lar, mas também um ambiente hostil. A atmosfera de Marte é fina, composta principalmente de dióxido de carbono, o que torna a respiração semelhante a tentar capturar ar em um balão furado. Além disso, as temperaturas podem despencar para níveis extremos, tornando a sobrevivência sem proteção quase impossível. As viagens a Marte são viáveis, sim, e empresas como a SpaceX estão planejando missões tripuladas.
Contudo, transformar Marte em um lar permanente requer muito mais do que apenas enviar astronautas. Imagine reunir recursos globais, unir nações em torno de uma causa comum, como se estivéssemos todos jogando no mesmo time em um jogo intergaláctico. Esse esforço colaborativo será vital para sustentar uma colônia em Marte. Precisaremos de alimentos, água, abrigo e, crucialmente, um sistema para gerar oxigênio. Isso significa não apenas levar suprimentos na bagagem, mas desenvolver tecnologias que possam utilizar os recursos disponíveis em Marte. Um exemplo prático é a utilização da água congelada encontrada nas calotas polares marcianas. Essa água pode ser derretida e purificada para fornecer o líquido essencial à vida. Assim, ao invés de transportar toda a água necessária da Terra, poderíamos aprender a extrair e utilizar o que já está presente no planeta. É como descobrir que você tinha uma fonte de água escondida no seu quintal enquanto estava apenas pensando em comprar garrafas de água no mercado. Entretanto, a exploração de Marte é mais prática atualmente do que a colonização. As missões robóticas como o rover Perseverance estão nos fornecendo dados cruciais sobre o solo, a atmosfera e possíveis sinais de vida passada. Com cada rocha analisada e cada amostra coletada, estamos construindo um retrato mais claro de Marte, como um artista que lentamente revela uma pintura em camadas. Agora, vamos explorar as características fascinantes de Marte e suas luas. Prepare-se para mergulhar em um mundo de descobertas que podem mudar nossa compreensão sobre a vida no universo e sobre o que realmente significa chamar um lugar de lar. Você está pronto para essa jornada? Marte, o planeta vermelho, possui características únicas que o tornam um objeto de estudo intrigante. Imagine uma tela pintada em tons de terra e ferrugem, onde cada detalhe revela histórias de um passado distante. O que mais nos fascina em Marte são suas formações geológicas impressionantes e suas luas misteriosas, que orbitam como guardiãs silenciosas de segredos que ainda estamos desvendando. Um dos pontos mais altos deste mundo é o Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar. Com seus 25 quilômetros de altura, ele se ergue como um gigante adormecido, desafiando qualquer montanha da Terra. Para se ter uma ideia, ele é quase 3 vezes mais alto que o Everest. Acredita-se que o Monte Olimpo seja o resultado de erupções vulcânicas prolongadas que ocorreram durante milhões de anos. Sua base é tão vasta que poderia cobrir o estado do Arizona inteiro. Ao olhar para essa imensa formação, é possível imaginar um tempo em que Marte era ativo e vibrante, com lava fluindo por suas encostas, criando um espetáculo digno de um conto épico. Mas Marte não é apenas um planeta solitário. Ele tem 2 luas que desempenham papéis fascinantes em sua narrativa. Phobos e Deimos, esses pequenos corpos celestes, têm origens e características distintas. Phobos, a maior das duas, é um verdadeiro enigma. Seu formato irregular e crateras profundas fazem dele um objeto curioso para os cientistas. Enquanto isso, Deimos, menor e mais distante, parece ser uma sombra tranquila na vastidão espacial. Ambos os satélites são considerados capturas de asteroides, e suas superfícies irregulares nos lembram que Marte, assim como a maioria dos planetas, é moldado por forças cósmicas que vão além da nossa compreensão. Porém, não podemos deixar de mencionar um aspecto crucial de Marte: sua atmosfera. Com uma pressão atmosférica menos de 1% da Terra, ela é fina e hostil, tornando a colonização um desafio monumental. Essa atmosfera rarefeita é composta principalmente de dióxido de carbono, o que significa que a vida, como a conhecemos, teria dificuldades extremas para sobreviver aqui. Imagine tentar respirar em um deserto sem água. Essa é a realidade de Marte. O vento, embora presente, é fraco e não carrega a umidade necessária para sustentar a vida. Por isso, quando pensamos em explorar ou colonizar Marte, somos confrontados com a dura verdade de que a adaptação será fundamental para qualquer futuro habitante. Após explorarmos as maravilhas de Marte, vamos nos aprofundar nos gigantes gasosos do Sistema Solar. Prepare-se para uma jornada através de mundos que desafiam nossa imaginação e nos fazem questionar o que realmente conhecemos sobre o cosmos. Afinal, o universo está repleto de surpresas, esperando para serem reveladas. O que torna Júpiter e Saturno tão fascinantes? Imagine-se diante de 2 titãs do cosmos, cada um com suas características únicas, que não apenas desafiam nossa compreensão, mas também nos convidam a sonhar.
Júpiter, o gigante gasoso, é o maior planeta do Sistema Solar, uma verdadeira colosso em meio aos astros. Enquanto isso, Saturno, com seus anéis espetaculares, parece ter sido esculpido por mãos divinas, vestindo-se com a beleza que somente a natureza pode criar. Começando por Júpiter, sua presença imponente é inegável. Este planeta, com um diâmetro que poderia conter mais de 1000 terras, é um verdadeiro espetáculo em movimento. Sua atmosfera é um turbilhão de cores vibrantes e padrões complexos, onde tempestades gigantescas se formam e desaparecem como se fossem dançarinos em um palco cósmico. A Grande Mancha Vermelha, uma tempestade colossal que já dura séculos, é um exemplo perfeito dessa atividade atmosférica intensa. Pense nela como um olho que observa o espaço, testemunhando segredos do universo enquanto gira incessantemente. Mas Júpiter não é apenas uma bola de gás colorida. Ele também possui um sistema de luas que rivaliza com qualquer outro no Sistema Solar. Com mais de 70 luas conhecidas, algumas das quais são verdadeiros mundos em si mesmas, como Europa, Ganimedes e Io, essas luas oferecem um vislumbre intrigante do que pode existir além da Terra. Em Europa, por exemplo, acredita-se que exista um oceano subterrâneo sob uma crosta de gelo, levando muitos cientistas a especularem sobre a possibilidade de vida. Imagine a emoção de descobrir um novo lar para formas de vida alienígenas sob as camadas geladas de um mundo distante. Agora, mudando o foco para Saturno, não podemos deixar de mencionar seus famosos anéis, que são compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha. Eles brilham sob a luz do Sol, criando um espetáculo visual que fascina astrônomos e amantes do espaço. Esses anéis são como um conjunto de joias preciosas, adornando o planeta e atraindo olhares curiosos de todos os cantos do universo. Ao observar Saturno através de um telescópio, é difícil não se sentir pequeno diante da grandeza da criação. Além disso, Saturno também abriga um sistema de luas intrigante. Titã, a maior de suas luas, é um dos corpos celestes mais fascinantes que conhecemos, com uma densa atmosfera e lagos de metano. Em um certo sentido, Titã é como um espelho que reflete a Terra em suas características, convidando-nos a explorar a possibilidade de que a vida possa se manifestar de formas completamente diferentes. Agora, vamos explorar as luas de Júpiter e Saturno, que podem ter potencial para a vida. Será que estamos à beira de uma nova era de descobertas que mudará tudo o que sabemos sobre o universo? Fique atento, pois as respostas podem estar mais perto do que pensamos. As luas de Júpiter, especialmente Europa e Ganimedes, estão no centro das atenções quando falamos sobre a busca por vida fora das MLA. Mas o que faz com que esses corpos celestes sejam considerados tão promissores? A resposta pode estar escondida sob camadas de gelo e mistérios que nos convidam a explorar mais profundamente. Comecemos com Europa, uma lua que parece ter sido esculpida pela própria natureza para esconder segredos em suas profundezas. Imagine uma vasta camada de gelo brilhante e impenetrável que cobre um oceano oculto de água líquida. Cientistas acreditam que essa água, em contato com o leito rochoso do fundo do oceano, poderia criar as condições ideais para a vida. É como se Europa fosse uma cápsula do tempo, guardando as chaves de um passado distante e, quem sabe, de formas de vida que poderiam existir em suas águas escuras e profundas. Os cientistas identificaram plumas de vapor d'água sendo expelidas de fissuras na superfície de Europa, sugerindo que o oceano abaixo poderia estar interagindo com a crosta, criando um ambiente propício para reações químicas que sustentam a vida. Essa ideia de um oceano subterrâneo é fascinante, pois nos leva a imaginar que, mesmo em locais inóspitos, a vida pode encontrar uma maneira de prosperar. Agora pense na possibilidade de que criaturas microscópicas, semelhantes a organismos extremófilos encontrados nas regiões mais profundas dos oceanos das MLA, possam estar nadando nesse vasto mar oculto. A cada nova descoberta, a expectativa cresce. Será que encontramos novos amigos no cosmos? Por outro lado, temos Ganimedes, a maior lua do Sistema Solar. O que diferencia Ganimedes é seu campo magnético próprio, um fenômeno raro entre as luas. Isso não só o torna único, mas também sugere que ele possui um núcleo metálico ativo, possivelmente gerando condições para uma atmosfera fina. A analogia aqui seria comparar Ganimedes a um gigante adormecido, esperando para revelar seus segredos enquanto orbita ao redor de Júpiter.
Além disso, sua superfície é marcada por cráteres e faixas que revelam histórias de colisões e atividade geológica. Ambas as luas, Europa e Ganimedes, são alvos de futuras missões espaciais. A missão Europa Clipper da NASA, prevista para os próximos anos, tem como objetivo explorar a composição da crosta de gelo e entender melhor o oceano subterrâneo de Europa. Enquanto isso, a missão JUICE, que significa Jupiter ICE Moons Explorer, irá investigar Ganimedes, Callisto e Europa. Essas missões não são apenas expedientes científicos, são janelas abertas para o nosso entendimento sobre o que define a vida. Agora que exploramos as fascinantes luas de Júpiter, é hora de nos voltarmos para Saturno e suas luas intrigantes, especialmente Titã. O que estará escondido nas nuvens de metano dessa lua? Quais segredos a próxima geração de exploradores espaciais poderá revelar? Fique conosco, pois a aventura pelo cosmos está apenas começando. Titã é única entre as luas do Sistema Solar. O que a torna tão especial? Imagine uma lua envolta em mistérios, coberta por uma densa atmosfera laranja que abriga lagos e rios de metano líquido. Titã não é apenas mais uma lua. Ela se destaca como um verdadeiro enigma cósmico, um laboratório natural onde as condições são extremas, mas ao mesmo tempo fascinantes para a astrobiologia. A atmosfera de Titã é cerca de 1,5 vezes mais espessa que a da Terra, composta principalmente de nitrogênio com traços de metano. Essa combinação cria um ambiente que, à primeira vista, poderia parecer hostil. Contudo, essa mesma atmosfera é o que poderia abrigar formas de vida completamente diferentes das que conhecemos. Imagine criaturas adaptadas a um mundo onde o líquido que flui não é água, mas sim metano. Esse cenário provoca a nossa imaginação e nos leva a questionar: o que mais poderia existir além do que já conhecemos? Os lagos de metano em Titã são verdadeiros oceanos de uma substância que na Terra é gasosa à temperatura ambiente. Eles refletem a luz do Sol de uma maneira que cria paisagens surreais, onde montanhas de gelo de água se erguem ao lado de extensões líquidas de metano. Esses lagos não são apenas uma curiosidade, eles oferecem pistas sobre a química pré-biótica que pode dar origem à vida. As futuras missões espaciais, como a sonda Dragonfly, prometem explorar esses ambientes intrigantes, levando instrumentos sofisticados que poderão investigar a composição dos lagos e coletar dados sobre a meteorologia de Titã. E não pense que as condições em Titã são meramente inóspitas. Os cientistas acreditam que, apesar do frio intenso, com temperaturas médias em torno de menos 180 graus Celsius, há indícios de atividades geológicas. A presença de grandes dunas e formações geológicas sugere que Titã é um corpo dinâmico, onde processos semelhantes aos da Terra podem estar em ação. Essa dinâmica levanta questões sobre a possibilidade de vida microbiana, que poderia prosperar em um ambiente tão diferente, mas ainda assim adequado. Agora, imagine a sensação de estar em uma das naves que descerão em Titã, observando a paisagem alienígena diante de seus olhos. As nuvens densas se dissipam, revelando a superfície abaixo. Um mundo cheio de potencial e mistério, onde a química da vida pode ter tomado um rumo inesperado. O que os futuros exploradores descobrirão quando pousarem na superfície? Que segredos esconderão as profundezas dos lagos de metano? Por fim, vamos abordar os planetas gelados, Urano e Netuno. Essas gigantes gasosos guardam suas próprias peculiaridades e mistérios, desafiando os limites do que entendemos sobre a formação e evolução dos planetas no nosso sistema solar. A jornada pelo cosmos continua e, juntos, vamos desvendar mais enigmas do universo. O que sabemos sobre os planetas mais distantes do nosso sistema solar? Urano e Netuno, esses gigantes gelados, permanecem envoltos em mistério, como eternos guardiões de segredos celestiais. Eles são, de fato, fascinantes não apenas pela sua composição, mas também pelos desafios que apresentam à astronomia moderna. Urano, o primeiro deles, é um planeta que se destaca por sua inclinação axial peculiar. Imagine uma esfera gigante, quase deitada de lado, rodopiando em torno do Sol. Essa posição única faz com que suas estações sejam extremamente longas, cada uma durando cerca de 21 anos terrestres. E o que há em sua atmosfera? Uma mistura cheia de gelo, metano e amônia que dá a Urano sua coloração azulada tão característica.
É como se esse gigante estivesse vestido com um manto de gelo, refletindo a luz do Sol de forma hipnotizante. Netuno, por outro lado, é um pouco mais enigmático. Embora esteja a uma distância semelhante de Urano, ele possui um clima muito mais ativo e dinâmico. Ventos supersônicos cortam suas nuvens, criando tempestades impressionantes que podem rivalizar as maiores furacões da Terra. Um exemplo disso é a Grande Manchinha Escura, uma tempestade que apareceu em Netuno e depois desapareceu como um mistério que surge e se desvanece no cosmos. O planeta é também cercado por anéis tênues e uma coleção de luas, cada uma com suas próprias características intrigantes. Ambos os planetas têm sistemas de anéis, embora sejam menos visíveis e menos estudados do que os magníficos anéis de Saturno. Os anéis de Urano são finos e escuros, enquanto os de Netuno são ainda mais sutis, quase invisíveis sem os telescópios adequados. Isso nos leva a pensar, será que há mais mundos escondidos em nosso sistema solar, esperando para serem descobertos? Uma das histórias mais fascinantes sobre Netuno é sua descoberta que ocorreu não através da observação direta, mas sim por meio de cálculos matemáticos. Astrônomos, ao analisarem a órbita de Urano, perceberam que algo estava influenciando seu movimento, uma força invisível. A partir daí, previram a existência de Netuno. Essa habilidade de deduzir a presença de um planeta a partir de equações é um feito notável da astronomia, mostrando como a matemática pode ser uma chave para desvendar os mistérios do universo. Com isso, concluímos nossa exploração dos planetas do Sistema Solar. Cada um deles, desde os gigantes gasosos até os menores mundos rochosos, carrega em si uma história única, um pedaço do quebra-cabeça cósmico que estamos apenas começando a compreender. Se você ficou tão fascinado quanto eu por essas maravilhas do universo, não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal, se ainda não o fez, e nos encontramos na próxima aventura espacial.